Já que tocou sobre a história de habitação, eu lembro que no nosso primeiro podcast você tinha comentado que você tem a formação de arquitetura. Então, E urbanismo. Arquiteto e urbanista por formação. Sim. E esse ano tivemos uma polêmica com a Prefeitura de Campinas sobre as casas embriãs. E aí eu queria perguntar para ti, porque eu fui pesquisar, para quem está em casa, não pesquisou, casa embriã, ele era uma casinha pequenininha. É um cômodo, né? Dois cômodos, um quarto banheiro. Um quarto banheiro, bem pequenininho, mas assim, eu fui pesquisar, eu lembro que a metragem era uma metragem, quando ele fala, é uma metragem pequena, mas a metragem do 15 metros quadrados. 15 metros quadrados, mas a metragem do terreno não é tão pequena assim. 90, mas eu lembro que tem apartamentos menores do que esse em São Paulo. 10 10 metros? Que vive uma pessoa, ou um casal, né? Tem de 10, tem de 15, de 12, de 20. Que o pessoal, eu falei, acho que não tá tão fora isso, mas eu falei, vou perguntar pro Paulo, que eu sei que ele é arquiteto, ele vai responder dizem melhor. Que nesses 15 vai morar 7, 8, né? Pode até não é ser problema da prefeitura, pode até ser que more, mas Desculpa. Esses caras hoje não tem nem 15, não tem nenhum. Eles estão no barraco de zinco ou debaixo da ponte. Então, para ter 15, já ganharam na loteria, né, para começo de conversa. Só que o embrião não é a casa, é um embrião, é um cômodo com banheiro. Hoje eles não têm nem banheiro, faz no mato. Então, ganharam um embrião de 15, ganharam terreno de 90, ganharam asfalto, luz e água, ou seja, passaram na frente de 40 mil famílias que estão na fila da Coab há 40 anos e nunca tiveram nada disso. De repente, um grupo lá, por questões políticas, conseguiu tudo isso. Fala, tudo isso? Como é que você tem coragem de falar que é tudo isso? Você vai viver num terreno de 90 metros com 15 metros quadrados lá na periferia? Você gostaria? Cara, eu já morei em favela. Se eu tô debaixo da ponte, eu não tenho nada, se eu tiver isso, eu ganho na loteria. Porque a realidade de milhares de pessoas é morar debaixo da ponte. E comer lixo. Então, se você tiver 15 metros e um terreno de 90 metros com asfalto luz e água, você ganhou na loteria em relação a muita gente. Porque essa é a situação da maioria das pessoas. Em 90 metros quadrados dá para construir mais? Em um ano, esse 15 já virou 100 metros quadrados. Porque o pessoal vai fazendo o aumento com madeira, com zinco, com telha de eternite, com tudo que eles vão conseguindo lá fazer os mutirão. Em 2 meses essa casa aí já triplicou de tamanho. E se mora 7 ou 8 Mas daí não lá. vai virar uma nova favela? Vai. Mas pelo menos agora eles têm um banheiro. Tem um banheiro, tem um terreno, né? É um começo de uma... Ok, o verde está mais Hoje humanizado, digamos assim. Hoje eles não tem nada, não tem terra, só tem um barraco de madeira ali e não tem banheiro, não tem nada. Então eles deram um salto muito grande, né? Aliás, a prefeitura fez muito mais do que ela poderia fazer se você for pensar que tem 40 mil pessoas na fila que não tiveram nenhum tratamento nesse sentido, né? Então furaram a fila literalmente. Agora você fala, mas por que tem 40 mil pessoas a prefeitura? Como é que deixa chegar nesse aspecto? A prefeitura não tem orçamento para zerar o déficit para essas 40 mil famílias que não têm residência. Ela não tem recurso. Porque de todo o orçamento não nosso, são pagas depois? Financiada pela Caixa. Mas a Caixa não repassa esse dinheiro, teoricamente? Então, para a pessoa adquirir financiamento, ela tem que ter comprovação de renda, tudo, e essas pessoas que precisam de casa, elas não têm essa comprovação, então elas não conseguem financiar, simplesmente assim. Então a prefeitura só conseguiu fazer isso para essa ocupação porque ela foi lá e se prontificou a ser o fiador e tudo mais, fez uma situação que não é o normal para as pessoas, né? Então por isso que eu falo, ela fez ali toda uma jogada política para ajudar uma comunidade ali, só que o resto ali não teve nada desse tratamento. Tanto é que no dia seguinte a Câmara lá estava cheia de gente de tudo que é lugar da cidade e falou, também quero um embrião de 15 metros. Quer dizer que o embrião de 15 metros não era tão ruim assim. Não, de forma alguma. E aí o debate foi em cima do tamanho do embrião. Totalmente errado, né? Eu subi na tribuna e falei assim, vocês estão querendo discutir o tamanho do embrião? Vamos discutir política pública. Aí nós vamos discutir. Por que os outros 40 mil não têm o embrião? É isso que nós temos que falar. E por que Campinas tem esse déficit de 40 mil unidades? Nós temos 50 mil imóveis vazios na cidade e tem 40 mil famílias na fila. Ou seja, nós temos mais imóveis abandonados do que gente precisando de imóvel. Então, o que não está funcionando aí? Dá pra fazer um bem bolado e todo mundo mora legal? Lógico que dá, mas cadê o interesse do poder público em intermediar isso? Porque esses imóveis estão vazios por uma série de motivos. Crise financeira. Mas tem alguma concentração da cidade que, por exemplo, o centro de Campinas tem mais imóveis vazios, ou por exemplo, sei lá, o Cambuí tem mais imóveis vazios do que o resto da cidade? Exemplo. A maior parte, concentração é no centro, né? Per capita, né? Você falar, né? Uma área X aqui, por metro quadrado, você pegar por quilômetro quadrado, o centro é 10 vezes mais do que qualquer outro ponto da cidade. Mas está tudo meio pulverizado, né? E qual que é o meu projeto da alocação social? O município não tem condição de dar habitação para ninguém, porque nós não temos orçamento para isso. Quem tem que fazer política habitacional é o Estado, no caso nosso São Paulo, e Brasil, nacional.
Antigamente você tinha os BNH, o CDHU, né? E hoje você tem Minha Casa Minha Vida, só que os números são muito menores. Então, na época da ditadura militar lá, trocentos mil domicílio por ano, lá. Porque o governo chegava, pegava dinheiro em banco e financiava condomínio no Brasil inteiro, loteamento no Brasil inteiro. Hoje não tem mais, nós devemos 6 trilhões para banco. Não tem mais onde pegar dinheiro. E tudo que a gente arrecada no Brasil, metade é para pagar o juro da dívida, não é nem para pagar a dívida é impagável. Você imagina você ganhar 10 mil por mês, e sendo 5 mil, todo mês você tem que pagar só o juro do seu cartão do banco lá, que está no cheque especial. Isso é o Brasil. Né? Então, o município não tem, porque 90%... E aquela história que fala que quitaram a dívida e tudo mais? Não quitou nada. Ele simplesmente tirou a dívida internacional e jogou para a dívida interna. E aumentou a dívida do Brasil, porque essa jogada, ele falou assim, vamos tirar do FMI e passar para os bancos nacionais. Tá, zerou a dívida internacional. Só que a dívida nacional ficou maior do que a internacional. O juro é maior e a gente paga muito mais do que a internacional. O juro internacional é maior que o do FMI. Ele nacionalizou a dívida, vamos falar assim. E os Estatizou a dívida. E o município, 90% do que a gente arrecada vai embora. E volta em emenda parlamentar, uma merreca em mão de deputado. Só uma parte. Nós não temos dinheiro para financiar política habitacional. Então, o que a gente precisa fazer? Meu projeto de locação social, a prefeitura pode locar espaços, casas, apartamentos, para essas famílias que estão na Coab. Então, em vez de você dar um apartamento para uma família lá, cada um que você dá entra 500 na fila, você pega, em vez de você dar, você subsidia aluguel social para essas pessoas. Então, se o cara paga R$1.000 lá no Campo Belo, ele vai pagar, o imóvel aqui custa 2.000 no centro, a prefeitura, lá ele, em vez de ele pagar, ele não vai pagar 1.000, vamos supor que ele paga 300 lá no Campo Belo, lá. Ele vai pagar o mesmo 300 no centro da cidade. O restante do aluguel a Coab vai pagar. Seria a Coab. Aí o que ele faz? Ele vai poder morar perto do trabalho dele, se ele faz faxina, se ele faz bico, se ele é pedreiro, se ele é pintor, o que for. Mas isso não geraria uma insegurança? Porque daí eu estou morando sempre num imóvel alugado. Seria aquela coisa, nunca sair do aluguel, sempre continuei no aluguel, nunca ter um espaço que é meu. Qual que você prefere, morar numa casa alugada lá na periferia ou no centro da cidade? Lá na periferia você não tem nada, aqui você tem tudo. Você está perto de tudo, você tem infraestrutura, você tem tudo aqui. E você pode trabalhar a pé. Sem depender de 2 horas de ônibus, não sei o quê. Melhor então, qualidade de vida. Morar no centro alugado, subsidiado pelo governo, é ganhar na loteria para quem mora de aluguel na periferia. Se você tem condição de ter a sua casa na periferia, beleza, você fica lá. Mas se você paga aluguel na periferia, como muita gente paga, e será cheio do centro aqui vazio, a gente chama de vazios urbanos. Não é terreno vazio, são casas vazias, são apartamentos vazios. Então nós temos 50 mil imóveis abandonados, vazios. Seja que o proprietário não consegue alugar, não consegue vender, problema de herança, problema judicial, você tem de tudo. E aí a prefeitura tem que ir lá com o seu corpo jurídico técnico e, esse proprietário aqui, esse Hotel Palace aqui, do lado da prefeitura, está lá abandonado faz 30 anos. Qual que é o embrólio aqui? Está na justiça, está isso, aquilo. Vamos lá, vamos atrás. Vamos fazer um acordo com o Ministério Público, enche de gente lá e um a menos. Qual que é o próximo? Começa a fazer. Cadê a iniciativa do poder público? Enchendo os espaços vazios do centro. E aí a gente resolve a questão da segurança e também por tabela do morador de rua, porque quanto mais gente morando no centro, mais consumo, mais comércio, mais serviços, menos espaços abandonados, deteriorados, aumenta a segurança, mais gente circulando, gente de olho, gente cobrando melhorias, e aí vai. Então esse abandono do centro é falta de gente morando no centro. Entendi, Paulo. Nunca imaginei que o centro de Campinas fosse tão vazio assim. Muito a gente precisa dobrar a população do centro hoje para ficar bom. E muitos prédios comerciais que estão abandonados precisam ser transformados em residenciais. É o tal do retrofit que a gente chama. Essas unidades precisam ser retrofitadas, precisam ser reformadas, adaptadas para virar moradias. Porque hoje mais ninguém quer mais trabalhar no centro por causa da dificuldade de locomoção, o cliente não quer ir lá porque não tem onde parar. Então, hoje nos grandes centros em todo o mundo, a tendência mundial é você ocupar esses imóveis comerciais com imóveis residenciais. E quando a pessoa morando ali, ela vai trabalhar ali, vai fazer tudo ali. É o conceito da cidade em 15 minutos. Então você tem que ter vários centros dentro de uma cidade. Então você tem um centro aqui, no centro que é o centro nosso, o Cambuí tem que ser outro centro, o Guanabara tem que ser outro centro, o Botafogo tem que ser outro centro, Vila Industrial outro centro. E se você vai morar naqueles locais aí, você tem que ter tudo ali. Você vai trazendo vida. Comércio, serviço, vai tudo para lá. Porque, tem um monte de gente aqui morando, os caras, o comerciante vai lá, vou abrir meu negócio ali. Porque, tem gente que tá tendo circulação de pessoas. Restaurante começa a pipocar, farmácia começa, e aí vai. Mas será que agora com a reforma que está sendo reformada ali, a Campos Sales, a rua está sendo reformada, será que não entra junto agora já esse projeto, já não consegue entrar junto ali?
Então, essas obrinhas, entre aspas, que estão saindo, é tudo maquiagem, perfumaria. São boas, mas não é isso que requalifica. Isso vem depois, isso é uma consequência. Né? A gente precisa ter a demanda para depois você ter a melhoria da benfeitoria. Não adianta você fazer a benfeitoria sem ter a demanda. Você vai fazer aquilo lá para quem? O morador de rua vai continuar lá, o tráfico vai continuar lá, a insegurança vai continuar lá, com o asfaltozinho e com a luz enterrada. Não vai resolver grande coisa. Melhora a aparência? Melhora. A glicério ficou um show. Podia ficar muito melhor ainda, mas já ficou do que era muito bom. Só que tá lá, cheio de morador de rua e abandonado do mesmo jeito. Então isso aí tem que retrofitar, tem que repaginar? Tem. Mas isso é num terceiro momento. É para não Tem penalizar, coisas... é verdade. Que a glicério teve mesmo a reforma, tirou tudo, mas ainda continua abandonada. Tá linda, maravilhosa, mas se Até vai as lá... lojas estão abandonadas, Agora isso explica, se não tem ninguém dentro no centro... Uma coisa, Coisa cada leva coisa no outra. seu momento, né? Bem interessante.